Ainda o mesmo tema, a teoria da personalidade em Carl Rogers. E agora vamos ao último ponto, ponto 10. O processo de reintegração que acontece na psicoterapia. Esse processo de reintegração acontece quando é possível restabelecer o acordo entre o eu e a experiência. A psicoterapia se propõe a facilitar esse processo de reintegração da seguinte maneira. Primeiro, o terapeuta se apresenta como pessoa critério, porém, uma pessoa critério diferente daquelas primeiras pessoas critério que passaram pela vida da criança. O terapeuta é uma pessoa critério que não faz exigências para que o cliente se conforme à expectativa do terapeuta. Ele não faz exigências. O terapeuta, ele tem consideração positiva e incondicional pelo cliente. Lembrando que esse cliente precisa de consideração positiva. Geralmente ele recebe, ao longo da vida, ele recebe consideração positiva. Porém, essa consideração positiva da maioria das pessoas, ela é condicional. Tipo assim, eu gosto de você se você fizer isso, se você for assim. O terapeuta não. O terapeuta oferece consideração positiva e incondicional. Ele aceita aquela pessoa tal como ela é, integralmente. O terapeuta tem compreensão empática pelo cliente. Ele procura entender profundamente a experiência vivida por esse cliente. O terapeuta, o cliente percebe a consideração positiva incondicional e a compreensão empática do cliente. Isso é importante para que o processo psicoterapêutico dê continuidade com sucesso, conforme propõe Carl Rogers. É que o cliente perceba, não basta o terapeuta ter empatia e consideração positiva incondicional se o cliente não percebe isso. É preciso que o cliente perceba. O cliente já não precisa recorrer às defesas e tem a possibilidade de perceber suas experiências de forma mais verdadeira, então diminuem as distorções. Por que que isso acontece? Porque ele se vê diante dessa pessoa que o aceita incondicionalmente, então ele passa a se aceitar. Isso é um trajeto, né, gente? Não é na primeira sessão. É um trajeto, um desenvolvimento da psicoterapia em que o cliente começa a aceitar a sua própria experiência porque ele percebeu que o terapeuta aceita a experiência dele. O cliente desenvolve a capacidade de ter consideração positiva incondicional por si mesmo. Então ele começa a imitar o terapeuta. Se o terapeuta me aceita incondicionalmente, com os meus pontos bons e os meus pontos maus, com os meus pontos fortes e as minhas vulnerabilidades, então eu também me aceito não só nos meus pontos fortes, eu me aceito também nas minhas vulnerabilidades. Me aceito integralmente, me aceito incondicionalmente. O cliente desenvolve a capacidade de aceitar suas experiências organísmicas. Já não precisa recorrer à defesa, então ele retorna àquele estado infantil, em algum sentido é isso, ele retoma o contato com a avaliação interna da sua própria experiência. Então a psicoterapia, de acordo com a abordagem centrada na pessoa, é aquele espaço em que a pessoa vai se reencontrar com a avaliação organísmica original que na infância ela tinha esse poder de avaliar a sua experiência a partir de si mesma. E a psicoterapia vai ajudá-la a retornar a esse estado, avaliar a experiência a partir de si mesmo, da sua própria experiência. E o cliente retorna ao ponto de referência interno ao avaliar suas experiências. Isso não significa egoísmo, mas significa uma percepção mais ampliada de si mesmo, uma tolerância maior consigo mesmo, que a psicoterapia rogeriana, de acordo com a abordagem centrada na pessoa, vai produzir esse restabelecimento da organização interna do cliente. Esse restabelecimento de uma imagem de si mais verdadeira, de um comportamento mais verdadeiro, mais congruente, sem distorções e sem defesas. Então, o tema de hoje,
A teoria da personalidade em Carl Rogers termina aqui. Até logo!